Os sistemas reprodutivos masculino e feminino trabalham juntos para permitir que os humanos produzam descendentes e passem informações genéticas de uma geração para a próxima. Os sistemas reprodutivos masculino e feminino incluem órgãos que produzem células sexuais, órgãos que armazenam ou transportam essas células e órgãos acessórios que facilitam ou suportam a reprodução. No processo de reprodução sexual, um espermatozoide, a célula sexual do homem, e um óvulo, a célula sexual da mulher, unem e fundem suas informações genéticas. Isso cria um óvulo fertilizado. A gravidez é uma série de eventos pelos quais um óvulo fertilizado se implanta, se torna um embrião e se desenvolve em um feto. A prole resultante carrega informações genéticas de um homem e uma mulher para uma nova geração. Os testículos produzem constantemente espermatozoides, as células sexuais masculinas. A produção começa dentro dos túbulos seminíferos, onde as células-tronco, chamadas espermatogônias, se desenvolvem em espermatozoides imaturos. Cada espermatogônia de 46 cromossomos se divide por mitose para produzir espermatócitos primários. Essas células se dividem por meiose para se tornarem células de 23 cromossomos chamadas espermatócitos secundários que se desenvolvem em espermátides. Este processo apresenta várias etapas, chamado espermatogênese, produz as células de espermatozoides imaturas de 23 cromossomos que amadurecem no epidídimo. Cada testículo é cercado pela túnica vaginal externa, uma membrana serosa derivada do peritônio, e pela túnica albugínea interna, uma cápsula fibrosa de tecido conjuntivo irregular denso. Os septos se estendem da túnica albugínea, formando 200 a 300 lóbulos. Cada lóbulo contém de 1 a 3 ou mais túbulos seminíferos firmemente enrolados, que são compostos de um epitélio germinativo estratificado espesso ao redor de um lúmen central cheio de fluido onde os espermatozoides são produzidos. O epitélio estratificado espesso dos túbulos seminíferos contém células espermatogênicas esferoides e células maiores de suporte colunar, também chamadas de células de Sertoli. As células espermatogênicas estão envolvidas na espermatogênese, uma série de divisões celulares e diferenciação que produz os espermatozoides. Os gametas em desenvolvimento amadurecem à medida que se aproximam do lúmen do túbulo, formando camadas de espermatócitos primários, espermatócitos secundários, espermátides e finalmente espermatozoides que são liberados no lúmen. As células sustentaculares se estendem da membrana basal até o lúmen, apoiando e protegendo as células espermáticas em desenvolvimento. Os túbulos seminíferos são cercados por tecido conjuntivo areolar, que contém células endócrinas intersticiais, chamadas de células de Leydig, que produzem e secretam testosterona. Os túbulos são cobertos por 3 a 5 camadas de células mioides que se contraem ritmicamente para espremer espermatozoides e fluidos através dos túbulos. Os ovários produzem ovócitos secundários, as células sexuais femininas. Durante o desenvolvimento fetal, as células-tronco, chamadas ovogonias, passam por mitose. Algumas dessas células se desenvolvem em ovócitos primários de 46 cromossomos. No início da puberdade feminina, dezenas de milhares de ovócitos primários formam parte de um folículo primordial nos ovários. Entre a menarca e a menopausa, cada folículo primordial se desenvolve em um folículo maduro e seu ovócito primário completa a meiose e alguns ovócitos primários se tornam ovócitos secundários, células de 23 cromossomos que começam a meiose segundo e depois fazem uma pausa. A cada mês,
um ovócito secundário é liberado na tuba uterina. A meiose segundo é concluída quando o ovócito é fertilizado. O óvulo resultante pode se desenvolver em um zigoto. Folículos primários. Cada ovário é coberto por epitélio escamoso simples ou cuboidal e pela túnica albugínea, uma cápsula de tecido conjuntivo denso e irregular. O córtex ovariano externo consiste em folículos cercados por tecido conjuntivo denso e irregular com fibras de colágeno e células estromais. A medula ovariana interna consiste em tecido conjuntivo frouxo com vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Os folículos primordiais, compostos de um ovócito primário cercado por uma única camada de células foliculares, se formam no córtex durante o desenvolvimento fetal. Após a puberdade, eles se desenvolvem em folículos primários, ovócitos primários cercados por várias camadas de células foliculares. À medida que o folículo primário cresce, as células foliculares se tornam cuboidais ou colunares e são chamadas de células da granulosa, extrato granuloso. Dentro de um folículo primário em crescimento, uma camada de glicoproteína clara conhecida como zona pelúcida se forma entre o ovócito primário e as células da granulosa. Uma membrana basal separa o extrato granuloso das camadas de células do estroma que formam os folículos da teca. Folículos secundários. Os folículos primários amadurecem e se desenvolvem em folículos secundários, que têm várias características distintivas. As camadas de células da granulosa que circundam o ócito continuam a proliferar e começam a secretar fluido folicular, formando uma cavidade cheia de fluido chamada antro. As células da granulosa mais internas permanecem presas à zona pelúcida, formando a corona radiata ao redor do ovócito. As células da teca se diferenciam em duas camadas. A teca interna é composta de células endócrinas que secretam andrógenos, que são posteriormente convertidos em estrogênio pelas células da granulosa. A teca externa é composta de células estromais e fibras de colágeno. Folículo antral. Os folículos secundários continuam a crescer e se desenvolver durante a primeira metade do ciclo menstrual até alguns dias antes da ovulação, quando um folículo se desenvolve em um folículo antral maduro. O ovócito primário completa a meiose e, produzindo um ovócito secundário e um pacote de material nuclear descartado chamado de primeiro corpo polar. Como no folículo secundário, o ovócito é cercado pelo antro cheio de fluido, a corona radiata e as células da granulosa. Exteriormente à membrana basal, o folículo é cercado pela teca interna e teca externa. Durante a ovulação, o folículo antral maduro cheio de fluido se rompe, liberando seu ovócito secundário na tuba uterina para a fertilização. Se você gostou deste conteúdo, nos ajude a produzir mais vídeos, deixe seu like e siga o nosso canal.